compartilhar uma palavra com vocês essa noite, que o Senhor colocou no meu coração, para que eu pudesse transmitir aqui. Queria que você ficasse bem atento, com o teu coração aberto, para aquilo que o Senhor há de falar conosco. Espero que ao final, aquilo que o Senhor falou no meu coração que ia fazer essa noite, Ele vai fazer em nome de Jesus. O Senhor hoje vai curar feridas que não se veem com olhos carnais. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Olha só, ler comigo em 1 Reis, capítulo 19. Eu tenho um tempo um pouco mais curto hoje, mas era previsto já. Eu quero tentar resumir o assunto, mas não te deixar de trazer a essência da palavra da qual o Senhor quer tratar em nosso coração. Então eu vou ler todo o texto logo de primeira aqui, e aí depois a gente vai falando daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Todo mundo encontrou? Nós vamos ler 1 Reis 19, do versículo 1 ao 18, amém? Como diz o meu querido pastor Luiz, se a pregação não for boa, a leitura da palavra salva a gente. E é por isso que a minha religiosidade não me permite começar uma pregação sem ler a Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Faça-me os deuses como lhes aprouve, se amanhã até essa hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida e foi e chegou a Bérseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e disse: Levanta-te e come. E olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e em brasas, e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez, e o anjo do Senhor tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. E disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu:
tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. E disse-me o Senhor: vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nimsi, ungirá sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. E também conservei em Israel 7.000 dos joelhos que não se dobraram a Baal, e de toda a boca que não o beijou. Amém? Glória a Deus. No capítulo 17, se a gente voltar um pouco, a gente vai ver um homem que, sem nenhuma genealogia, a Bíblia não coloca genealogia, só diz que ele era das montanhas de Gileade, e de repente ele aparece na história, aonde Acabe e Jezabel viviam as suas vidas ali. Acabe era o rei de Israel, e ele já chega diante do rei, afrontando o rei, e já apontando o dedo e dizendo que não haveria chuva, que os céus iriam cerrar sobre Israel e não choveria. A Bíblia diz, irmãos, que ele, depois de fazer isso, ele vai e fica à beira do ribeiro de um Querite. A Bíblia diz que ali ele era alimentado, ele ficou nesse espaço por um tempo, depois ele sai dali e ele se encontra com uma mulher. A mulher já estava ali passando necessidade, dizendo: olha, o que eu tenho aqui, eu só vou colher os gravetos, porque eu vou comer mais os meus filhos e logo já vou morrer. E ele é aquele profeta que disse para ela: não se preocupe, porque não vai acabar a farinha, não vai acabar o azeite. E assim, Deus, a gente começa a olhar a história desse homem e ver a ousadia, e nós ficamos espantados com isso. A Bíblia diz, irmãos, que logo depois que essa mulher faz para ele o bolo, passa um tempo, a Bíblia diz que o filho dela morre, e ela volta até o profeta e fala com o profeta, e a Bíblia diz que ele fala assim: dá aqui o teu filho. Ele ora a Deus e fala: Senhor, faz voltar o espírito no menino. E a Bíblia diz que o menino ressuscita e volta à vida. Ele então volta pela ordem de Deus, diante de Acabe novamente. Ele confronta Acabe e convida todo o povo para fazer prova de Deus no monte. Jezabel envia 850 profetas, entre os profetas de Baal e os profetas de Aserá, e ele sozinho, humanamente falando, naquele monte, faz prova. A Bíblia diz que das 6 horas da manhã, se não estou enganado, até as 3 horas da tarde, os profetas 850 clamam ao Deus Baal para que o fogo descesse do céu, e nada acontece. No final da tarde, ele coloca o sacrifício da mesma forma que os outros colocaram, só que ele não sacrifica a Baal, mas ele sacrifica um Deus poderoso que muda tempos, estações, que transforma pessoas em servos e filhos, que muda vidas. E ele entrega esse sacrifício, e a Bíblia diz que ele faz uma oração. E na hora que ele faz essa uma oração, o fogo desce do céu e queima o holocausto, e ainda lambe a água que estava em volta, e ali todos puderam dizer que Deus era Deus em Israel. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. É desse nome que nós estamos falando, o profeta Elias, um profeta extraordinário, se a gente pode usar esse termo. E quando a gente começa aqui o capítulo 19, o primeiro versículo aqui, logo no começo, a Bíblia fala de mais um feito dele, que é o final ali
daquele desafio que ele fez. A Bíblia diz que ele matou todos os profetas. Quantos eram? Mas no segundo versículo, uma mulher mandou um recado para ele. E essa mulher diz assim: olha, avisa para ele que se amanhã dessa mesma hora eu não vou fazer com ele o mesmo que ele fez com os meus profetas, o mesmo que ele fez com os meus feiticeiros, que eram feiticeiros na verdade. E a Bíblia aqui, irmãos, nos mostra, a partir do texto que nós lemos, um homem completamente diferente. A impressão que dá é que trocou a pessoa. Não dá para a gente comparar o Elias no capítulo 18 para trás, 17, 18, com o do 19. Aparentemente são duas pessoas completamente diferentes, não. É outra pessoa. Não é a mesma pessoa. Nós olhamos e falamos assim: poxa vida, como pode? E aí vem uma pergunta, né? A pergunta que não quer calar: como pode alguém tão ousado, de repente chegar ao ponto que ele chegou? Do texto que eu li, não tem nada de muito bom para se dizer da atitude dele. E quando eu vou no Novo Testamento, me chama a atenção o apóstolo Tiago, quando ele vai dizer que nós somos semelhantes a Elias, e que Elias é semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, ou seja, aos mesmos desejos, às mesmas coisas, os mesmos sentimentos. E aí ele quebra, quando ele fala isso, ele quebra aquela barreira que a gente mesmo cria quando a gente olha para os homens da Bíblia e a gente fala, são super-heróis. O apóstolo Tiago, ele compara com a gente. Então eu entendo, irmãos, que mesmo homens e mulheres extremamente usados por Deus podem acabar se deparando em um momento de sentimento de tristeza, cansaço e depressão. E eu queria poder pontuar um pouco sobre isso. Eu não sou expert nessa área, mas eu conheço a Bíblia e tenho alguma experiência de caminhada, de tratar, de cuidar de pessoas. E eu quero compartilhar com vocês alguns pontos importantes aqui. E talvez você seja alguém que está nessa condição, um guerreiro, uma guerreira, que enfrentou batalhas gigantescas, que afrontou situações grandiosas, mas de repente um recado ou uma fala apenas desmoronou tudo aquilo que você é. Te colocou no quarto escuro, te colocou debaixo. A Bíblia diz que ninguém acende uma candeia para pôr embaixo do alqueire. Você é uma candeia acesa de Deus, e não é para ficar escondido em lugares e buracos onde Deus não te chamou para estar. E talvez você está se vendo dessa forma, e eu quero tentar passar para vocês aqui. O desejo meu é passar 5 coisas aqui que me chamam a atenção nesse texto. A primeira delas é que nós observamos em Elias um homem cansado. Porque tudo aquilo que nós lemos nos 2 capítulos anteriores, irmãos, é um cansaço espiritual, físico gigantesco. Mas interessante é que quando a gente olha e vê o cansado fugir, pelo menos nesse texto, a gente vê a depressão chegar. Então, quando o cansado foge, a depressão chega. Perguntaram para Jesus quem é que venceria, e a resposta de Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse vai vencer. Mesmo se estiver cansado, persevere até o fim, porque tem um Deus com você. Mesmo se eu estiver cansado,
eu preciso entender que eu tenho que perseverar até o fim, porque tem um Deus sobre a minha vida. Mesmo que a Jezabel diga que não tenha, mesmo que o Acabe diga que não tenha, mesmo que os irmãos, como no caso dele, ele dizia, eu fiquei o quê? Só. Cansado, sentimento de solidão, sentimento de abandono, achando que as palavras de Jezabel é mais poderosa do que o seu próprio Deus. Há momentos na nossa vida que isso acontece. Talvez o momento que você passa. Elias foge de Jezabel, mesmo tendo acabado de vencer aquela guerra no Monte Carmelo. E a frase dele para Deus é: já basta, Senhor, toma a minha vida. Dizem que o nível, um dos mais profundos, da depressão é quando a pessoa começa a desejar a morte. E ele chega nesse ponto. Ele diz: Senhor, basta, tira a minha vida. Eu não quero mais viver, eu não quero mais ser a pessoa que o Senhor chamou para ser. E importante é que, quando a gente olha para Elias, a gente pode dizer: esse cara é fraco. É o menos. Quem pede a própria morte é o fraco. Você já enfrentou o que ele enfrentou? Mas é uma crítica construtiva, pastor. Eu aprendi um negócio interessante. Só faz crítica construtiva aquele que construiu alguma coisa naquilo que critica. Se você, lá no seu trabalho, faz o seu trabalho e alguém vem criticar o que você faz, pergunta para a pessoa o que ela já fez naquele sentido. Se a pessoa disser: não, eu fiz isso, e fala: isso vai servir para mim. Mas se a pessoa nunca construiu nada naquilo que ela te critica, dá um sorriso e entenda: é só uma opinião, não é crítica, porque crítica construtiva só faz quem já construiu. Amém, queridos? Se a pessoa não construiu, você está jogando palavras ao vento, não vai te ajudar naquilo. Então preste bem atenção nisso. Mesmo os fortes desabam. O fato dele ter desabado naquele momento não faz dele fraco, faz dele um ser humano. Um ser humano que pode passar por situações adversas. O momento que você está passando não define quem você é. Aleluia. Porque você tem uma história. O momento de Elias não define ele. Se definisse, não estaríamos falando dele aqui. E não tinha nada dele registrado na Bíblia. E nem o Tiago ia dizer para nós que nós somos sujeitos às mesmas paixões que Elias. Mas ele é referência. Só que ele estava num momento ruim. Talvez a pressão do dia a dia, trabalho, ministério, pressões que vêm da família, isso pode, é como um elástico que você vai esticando, se não parar de esticar, ele rompe. E quando romper, a crise vem. Segundo Tessalonicenses, o primeiro, agora estou meio confuso. Capítulo 5, versículo 23. A Bíblia diz que todo o nosso corpo, alma e espírito devem ser preservados para o dia do Senhor. Então, muitas das vezes, a gente estava no monte essa semana, acho que eu até citei isso, né? O pastor Tiago estava lá no monte essa semana, o pastor Paulinho também estava. E aí, eu até citei isso, falando numa conversa, mas é outro assunto. E nós precisamos entender que, como cristãos, às vezes a gente se engana, achando que a gente tem que cuidar só do espírito. Mas a Bíblia diz que é o corpo, alma e espírito. E deixamos a alma de lado, os sentimentos de lado, mas o sentimento precisa ser cuidado também. No caso do Elias aqui, ele estava com um problema sentimental, uma perseguição
o fez entregar a sua vida naquele ambiente. No Salmos 34, versículo 18, a Bíblia diz assim, ó: o Senhor está perto dos que os temem, que têm o coração quebrantado. Ou seja, quando nós olhamos para essa situação, a gente vai ver um Deus que olha a situação dele. E é importante você lembrar disso. O fato de Elias estar naquela depressão profunda, ele não estava em pecado. Muitas das vezes o fato de você estar na luta, você já começa, é óbvio. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma varredura e ver se não tem pecado, né? Porque o pecado também causa um monte de coisa. Mas nem sempre é um pecado. Então o fato da pessoa estar naquela situação não quer dizer que ela está em pecado, mas é um momento que a pessoa está passando. E Deus entendeu a dor de Elias e enviou um anjo para cuidar dele. E esse é o segundo ponto que eu quero falar aqui. Deus cuida antes de cobrar. Muitas das vezes a gente se cobra, e isso causa um peso maior ainda. A gente se cobra muito, e isso causa mais peso ainda e nos afunda ainda mais. O que é que Deus faz? Ele envia um anjo, e esse anjo leva para ele pão e água. No momento em que ele chega para Deus e diz assim: olha, Senhor, eu quero a morte, e deita e dorme debaixo do pezinho, se entrega àquela sonolência que na mente dele era uma sonolência mortal. Acredito eu que a intenção dele era: eu vou deitar, dormir, Deus vai atender o meu pedido. Ele já atendeu todas as minhas orações dela, ele vai atender o meu pedido e eu não vou acordar aqui, eu vou acordar na glória. Mas o que aparece para ele é um anjo. O anjo traz para ele pão e água, e a Bíblia diz que ele come e dorme de novo. E depois ele acorda de novo, o anjo acorda ele de novo, ele tem ali o quê? Pão e água. E aí dessa vez o anjo diz assim: come e bebe, porque a tua caminhada ainda é longa. O pedezinho na mente do Elias era o fim da caminhada. Na mente de Elias, o pedezinho era o encerramento da jornada, mas era apenas um lugar de descanso e cuidado de Deus para uma grande jornada. Às vezes a gente está nesse lugar, às vezes você se encontra nesse lugar, às vezes você quer entrar nesse lugar. E nos dias de hoje, irmãos, as doenças psicossomáticas, né, não sei se é assim que fala, têm sido, assim, de larga escala, um dos maiores problemas da humanidade. E a tendência é piorar. Então eu e você precisamos cuidar mais dessa coisa da nossa vida. E entender quem você é em Deus. Ter a certeza de quem você é em Deus. Ouvir pessoas de Deus. Qual que é o maior problema do Elias aqui? Ele deu ouvido e crédito para quem? Para quem, irmãos? Fala aí comigo. De novo, mais forte. Jezabel. Quem era Jezabel? Uma mundana, irmãos. Se você dá ouvido para quem está no mundo e não conhece o Deus que você serve, você não vai adquirir coisa boa, não ser depressão. Você chega lá falando do teu casamento, larga. Não é isso, não. A solução é simples, é só procurar outro, ou procurar outra. Não é verdade? Você fala lá que você está cansado de alguma coisa. As pessoas só têm, os melhores conselhos são os deles. Mas na verdade, no fundo, eles querem matar a tua alma. O diabo quer usar esse ambiente para matar a tua alma. Procura homens e mulheres de Deus para te aconselhar. Não dê ouvido, irmãos, a qualquer um, porque você vai adquirir depressão. Então a primeira coisa que a gente observa é o cuidado de Deus. Então ele cuida, ele trata, ele traz, ele mexe nas feridas, ele traz um alimento. Muitas das vezes nós precisamos sim de um pedezinho.
Nós precisamos sim de uma parada, mas não é para buscar a nossa morte, mas é para entender que Deus vai vir cuidar de nós. Deus vai vir zelar de nós. Existem momentos que a gente precisa dar um tempo para sermos curados, para depois que as feridas forem tratadas e curadas, nós seremos colocados de novo na batalha. Mas até então nós precisamos às vezes de momentos para nós. Quando o pedezinho chega, irmãos, é o seu momento. É o seu momento com o Senhor. É importante que o soldado, quando ele está ferido, ele não é levado para frente da batalha. Ele é levado para a enfermaria. Porque lá na frente da batalha é lugar de guerra. E se você já tem uma ferida e vai tomar socos e pontapés sobre essa ferida, ela não vai cicatrizar, não vai sarar. Se ficar mexendo na ferida, ela não vai sarar. Ela precisa de tempo para ser curada. Precisa do bálsamo, do remédio, mas precisa de tempo para que a cura aconteça. Às vezes, o que eu e você precisamos em algum momento é de um descanso e pão do céu. Uma outra coisa importante também é que Deus ele se importa. Eu acabei falando o texto antes aqui, mas é 1 Tessalonicenses 5:23. Ele se importa sim com a minha alma, com o meu físico e com o meu espírito. Foi como eu citei antes aqui. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo estejam plenamente conservados e irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Permita-se ser cuidado pelo Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado, deixa o Senhor cuidar de você. Deus disse para o apóstolo Paulo assim: a minha graça te basta, Paulo. A graça do Senhor pode ser a cura para aquilo que você precisa. Uma outra coisa interessante também é o silêncio de Deus. Quando a gente olha aqui no capítulo 19 que nós lemos, versículo 9 ao 13, Elias agora estava numa caverna e Deus aparece para ele grandioso, mas Deus também vem num sussurro suave. Elias estava esperando uma voz de Deus extraordinária, grandiosa, mas ele entendeu que Deus queria falar através de um sussurro suave, através do silêncio de Deus. Muitas das vezes nós saímos lá da nossa casa, aí a gente vem até a casa de Deus, até a igreja, e falamos: ali vai levantar o profeta com o dedo em Cristo, apontar o dedo e vai falar: é isso que eu digo. Isso não acontece. Mas às vezes você sai daqui, dá a carona para o irmão, e o irmão vai falando algo no teu coração, e o Espírito Santo fala com você. E quando você chega em casa e coloca a tua cabeça no travesseiro, você vai poder dizer: Senhor, eu ouvi a tua voz. Talvez você saia da sua casa pensando assim, chegar lá, o pastor vai pregar uma palavra poderosa, mas tudo que falou com você foi o testemunho do nosso irmão Valmir. Muitas das vezes, irmãos, a gente espera a resposta de um lugar e nem de outro. Sabe por quê? Porque Deus não se molda a nós. É nós que nos moldamos a Ele. Ele fala do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, com as coisas que Ele quer. Mas o mais importante é que Ele não nos abandone, sempre fala conosco. É a multiforme graça de Deus em nossas vidas, que nos alcança quando nós mais precisamos. Quando nós mais precisamos. Aleluia. A quarta coisa que eu queria falar aqui é que quando a gente olha para Elias, Deus agora, depois de falar com ele, e eu acho muito interessante que por 2 vezes Deus faz uma pergunta para ele nesse texto: Elias, o que fazes aqui? O que você está fazendo aqui? E por 2 vezes ele tem uma justificativa fantástica. E ele diz: Senhor, eu sempre fui zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Eu sempre fui cuidadoso com a sua obra. Eu sempre fiz tudo certinho. E ele não está mentindo, é verdade.
Mas olha o resultado, ele quis dizer, né? Estou parafraseando, olha o resultado do que eu fiz. Os meus irmãos, ele fala, mataram todos os profetas, e só ficou eu, não tem mais ninguém. Tem uma outra coisa, irmãos, que te gera um sentimento depressivo, é quando você acha que você é o único. Ninguém é como eu, estou sozinho, sou o único certo da história. E aí quando alguém te acusa ou quando alguém te confronta, você entra em depressão, porque até então você era o único. E agora você entende que estão te perseguindo mesmo sendo a melhor pessoa do mundo. Deus então chama no particular. Lá no final Deus vai falar para ele: não, você não é o único não. Eu preservei pessoas que não se renderam, que não se prostraram, que não beijaram os pés de Baal. Então não é só você. Tem mais pessoas como você. A Bíblia diz que nós somos como Elias, nós somos, todos nós. E todos nós passamos por lutas e adversidade. Mas o que mais me chama a atenção também é que Deus ele traz de novo um propósito para Elias. Elias achava que estava sozinho, mas Deus diz: ainda tenho 7.000 que não se dobraram a Baal. E mais, ele dá uma nova missão. Ele diz: primeiro, você não está sozinho, fique em paz, tira esse pensamento da tua cabeça. Então hoje o Senhor está falando para você: você não está sozinho, você não está sozinha. Existem pessoas que ainda não se dobraram nesse mundo, e são pessoas que podem estar ao teu lado na caminhada que você vai avançar em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, sim ou não? A história não terminou. É isso que Deus quis dizer para ele. Deus quis dizer para ele: se o seu potencial não acabou. É tremendo isso. E o que Deus parece que diz para ele é assim: olha, eu ainda vou levantar você para levantar outros em seu lugar. Porque aí Deus então começa a falar para ele: assim, você vai voltar lá, você vai ungir fulano, ciclano, beltrano, para fazer uma grande obra. E ele unge a Eliseu para ficar no lugar dele. E se Elias foi um profeta cheio do poder do Espírito Santo e viveu sobrenatural, Eliseu viveu muito mais. Glória a Deus. Amém, queridos? Quero dizer para você que mesmo você achando que está acabado, desanimado, está só embaixo do pezinho, a tua história, teu legado, aquilo que Deus chamou você, que você já fez e que ainda vai fazer, vai levantar uma geração que vai mudar a história. Eu tive conversando com um dos meus discípulos esses dias, e ele disse: eu estou desanimado. Ele falou algumas coisas e tal, se sentindo menor. E eu falei: cara, quantas células foi o pico das suas células até hoje? Quantas pessoas você já ministrou? Aí a gente fez uma conta rápida ali, grosseira. Pelo menos 80 pessoas já ficam debaixo da liderança dele. Eu falei: cara, você parou para pensar? Quantas pessoas aceitaram Cristo? Quantas pessoas começaram a caminhar e hoje são líderes através da sua liderança? E eu usei essa frase para ele, disse assim: o seu momento não define quem você é, a sua história te define. O seu momento não define quem você é a tua história que define quem você é. O momento de Elias não define quem era Elias, mas a história de Elias o define. Porque há um Deus que escreve a minha e a sua história. Há um Deus poderoso sobre nós. Amém, irmãos? E aquele que começou a obra na minha vida, boa obra, ele vai concluir até o dia de Cristo. Amém? A quinta coisa e a última aqui para a gente fazer de conta que está acabando.
sobre a autoridade de Deus, a autoridade que Ele entregou para Elias e entregou para nós também. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de medo. Repita comigo assim: porque Deus não me deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Declare isso sobre a sua vida, querido. Se você está passando um momento de estar debaixo do pé de zimbro, entenda essa palavra no teu coração. Deus não te deu um espírito de medo. E a Bíblia diz que o amor dele lança fora o medo. Amém? Deus não nos deu um espírito de medo. Elias achava que era o fim, mas era o começo, ou melhor, um recomeço. Às vezes você vai precisar recomeçar. Pedro precisou recomeçar. Ele se tornou um grande apóstolo na presença de Deus. A Bíblia diz que eram tantos enfermos que traziam para ele orar e ser curados que não dava tempo, então colocava as pessoas e ele passava e a sombra dele ia curando as pessoas. Mas ele precisou recomeçar, porque ele negou Jesus 3 vezes. E o que me chama a atenção na relação entre Pedro e o Elias é quando Deus pergunta para Elias 2 vezes: o que você está fazendo aqui? Você sabe o que Deus queria dizer para ele? Por que você foi dar ouvido para Jezabel? Eu falo com você praticamente face a face. Você me ouve, você me pede, eu faço. E agora só porque aquela mulherzinha, o que você está fazendo aqui, Elias? O Senhor está perguntando para você o que você está fazendo no lugar onde você está se enfiando. Volta, é isso que o Senhor diz, e faz alguma coisa. Unge uma geração para dar continuidade naquilo que você começou a fazer, porque você tem história. Estende a mão sobre os seus filhos, profetiza que eles vão fazer muito mais do que você fez até agora. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Hoje Deus quer levantar você do medo para uma grande missão. Você crê nisso? Amém. A caverna onde você se esconde hoje pode ser o lugar onde Deus te reencontra para enviar com mais autoridade amanhã. Essa eu anotei porque eu achei legal. Você entra na caverna com medo de Jezabel, mas se encontra com Deus que te dá uma missão para ir mais além e ungir uma geração em nome de Jesus. Queria convidar você a se colocar de pé. Eu queria pedir para o Ministério de Intercessão vir aqui à frente. Já deu 9 horas, irmãos. Mas eu queria mais 10 minutos porque eu quero orar. E eu pedi para o Ministério de Intercessão, mas quero pedir também para os supervisores vir aqui à frente. Eu queria pedir para os irmãos apagarem as luzes aí para trás. Deixa clarinho só aqui, só. Ministério de Louvor, vamos nos organizar. A unção de Deus de renovo aqui no nome de Jesus. Para quem está cansado, Deus proveu pão. Para quem está com medo, Deus está presente. Há um Deus sobre a sua vida, querido. São os pastores também que estão olhando aqui. Eu quero convidar você. Por que eu pedi para apagar as luzes? Porque eu sei que tem pessoas aqui que se encaixam exatamente nessa palavra. Talvez você pode ficar com um pouco de vergonha de vir aqui, achando que a sua situação demonstra fraqueza.
Mas não é fraqueza não. Elias não era um fraco. Ele era um ser humano. Era uma pessoa. E com história. Um homem de Deus. Cheio do Espírito Santo. Mas ele se deparou com uma situação, irmãos. Ele pensou que estava acabando. Pensou que ele estava sozinho. Mas olha o texto que eu quero que você grave no teu coração. Esse texto está no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança. Fala para o irmão que está falando assim: há esperança. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz, e o seu tronco morrer no pó.